Olá novamente, queridos amigos. Eu sou Naélia. Em nossa transmissão anterior, falamos sobre seu papel como a chave para a estabilidade planetária, sobre o deixar ir, que estabiliza um mundo em movimento, e sobre a coerência silenciosa que vocês trazem para ambientes que esqueceram como respirar. Falamos hoje da deusa, a corrente feminina divina da própria criação, a frequência que foi retirada do seu mundo por milhares de anos e que agora está retornando através da grade cristalina de Gaia, através das ondas de luz galáctica que chegam e, acima de tudo, através de vocês. Sua ausência moldou sua história mais do que qualquer guerra jamais moldou. Seu retorno moldará seu futuro mais do que qualquer divulgação jamais poderia. Cada atualização energética que oferecemos, cada ativação que vocês sentiram vibrando em sua coroa e aquecendo seu coração, viaja sobre o seu retorno, porque o novo paradigma que vocês estão cocriando está sendo construído dentro do ventre dela. Então, acomodem-se, respirem lentamente conosco e deixem esta mensagem mover-se através de vocês, da mesma forma que a água se move por um vale, encontrando cada lugar baixo, lembrando-se do mar. Que face aparece quando vocês visualizam a fonte de todas as coisas? Fiquem com essa pergunta por um momento, pedimos. Por milhares de anos, suas sociedades ensinaram que a energia divina é a origem e a energia feminina é meramente sua atividade, seu vaso, seu ajudante. Nós dizemos claramente que o arranjo funciona ao contrário. O feminino é a fonte e o masculino é como a fonte é usada. O Criador primordial, como conhecemos o Criador a partir de nossa posição entre as Pleiades, carrega uma vibração feminina, porque o primeiro ato de criação é um ato feminino. Antes que qualquer coisa possa ser construída, algo deve concebê-la, carregá-la, gestá-la e permitir que ela surja. A expressão precede a construção. O nascimento precede o império. Receber precede fazer. Seus engenheiros entendem isso em sua própria linguagem, pois cada ponte começa como uma ideia mantida silenciosamente em uma mente que estava disposta a recebê-la. Cada povo antigo do seu mundo sabia disso em seus ossos, e é por isso que as esculturas mais antigas que seus arqueólogos retiram do solo são figuras da mãe, redondas com a vida, mais velhas que todos os templos construídos para um pai no céu. Sua imagem estava na raiz do mundo em toda a cosmologia primitiva e permaneceu lá até a grande reescrita, sobre a qual falaremos em breve. Entendam também do que ela é feita. A deusa é a cola da criação, a consciência que mantém todas as coisas unidas ao permitir que todas as coisas sejam. A permissão é sua assinatura, e a permissão é a força menos compreendida em seu mundo. Um criador controlador protege suas criações e, ao protegê-las, limita o que elas podem lhe ensinar. Um criador que permite diz às suas criações: mostrem-me, ensinem-me, eu sou vocês e vocês são eu. E nessa abertura, ele aprende sem limites. Isso soa familiar para vocês, semente estelar? Deveria, porque é o mesmo princípio que ensinamos sobre sua própria manifestação. A mão aberta recebe o que o punho cerrado esmaga. O amor que permite é um amor mais amplo do que o amor que protege. Ela permaneceu atrás do véu de sua história, exatamente com essa paciência, sabendo que todas as coisas devem eventualmente encontrar o caminho de volta para ela. Uma generosidade dessa escala é difícil para a mente humana conter, e por isso convidamos seu coração a contê-la. O feminino divino é uma frequência, e a frequência pertence a todos. Dentro de cada homem e de cada mulher, ela vive como a capacidade de receber, sentir, gestar, intuir, nutrir
e conectar a vida com a vida. A restauração é dela e também a renovação. Nascimento, cura, receptividade, insight, sabedoria, perdão, a atração da lua, a inteligência dos sentidos, a tecelagem da conexão. Todas essas são suas assinaturas movendo-se através de seus dias, quer vocês as tenham nomeado ou não. E aqui está a parte que muda tudo para aqueles de vocês que têm se esforçado. A escavação é todo o trabalho. Ela já está presente dentro de vocês, completa e intacta. E apenas as coberturas colocadas sobre ela precisam ser levantadas. As marcas da vergonha, a resistência herdada, as formas pensamento que os ensinaram a desconfiar da suavidade. Suprimi-la é o que os exaure, porque a supressão trabalha contra o que vocês realmente são. Levantem as coberturas e ela brilhará por conta própria, da mesma forma que o sol brilha no instante em que as nuvens se movem, sem esforço, sem ensaio, sem permissão de ninguém. Agora, vamos percorrer a longa estrada da sua história na Terra. Houve uma era, lá atrás, em sua linha do tempo, quando o princípio feminino conduzia a consciência humana abertamente. O tempo em si era compreendido como um círculo naquela era. As estações giravam, os corpos se transformavam, a lua crescia e minguava. As almas vinham e vinham novamente. E as pessoas liam a existência diretamente, da mesma forma que vocês leem o rosto de alguém que amam. Tudo era conhecido por ser vivo. As plantas, os animais, os ventos, as águas, o campo invisível entre todas as coisas. O saber do cérebro inteiro governava essas culturas, intelecto e intuição caminhando juntos. Mesmo há 2000 anos, bolsões dos antigos povos focados na deusa ainda mantinham a frequência, guardiões das estações e dos ciclos, embora a maré já tivesse se voltado contra eles. Quando o conhecimento deles foi finalmente levado para a clandestinidade, algo sutil e enorme aconteceu com a percepção humana. O tempo endireitou-se em uma linha. A conexão dissolveu-se em separação. Uma crença instalou-se em sua espécie de que nada está realmente unido a mais nada, que os eventos simplesmente seguem os eventos, que uma vida é um corredor em vez de uma espiral. Vocês já se perguntaram por que sua civilização mede tudo em linhas retas, prazos, linhas do tempo? E por que tantos de vocês sentem que algo circular em vocês está sendo achatado a cada dia? Vocês estão sentindo o exílio dela. O tempo linear é a impressão digital que a supressão deixou em suas mentes. Sintam então por que seu retorno importa tanto agora. As grandes ondas de luz que chegam ao seu mundo nestes anos jorram para fora do centro galáctico. E o centro galáctico transmite como uma força materna, nutridora, verdadeira, apaixonada, infinitamente solidária, a figura máxima da deusa de sua galáxia. Cada vez que vocês se abrem para as energias que chegam, vocês estão se abrindo para ela. Cada surto solar, cada atualização cristalina, cada código de luz, estabelecendo-se em suas células, chega envolto em sua frequência. A ascensão e o retorno da luz da deusa são um evento com 2 nomes. Muito antes da Era dos Pais, dentro do reinado da própria deusa, uma grande distorção criou raízes. Mulheres que carregavam seu poder começaram, sob influências humanas e outras, a usá-lo mal. A parceria com a vibração masculina dissolveu-se. Os homens foram reduzidos, em certas regiões e eras, a instrumentos de fertilidade, honrados brevemente e descartados. E nas expressões mais sombrias daquele tempo, prejudicados e sacrificados assim que sua função
era cumprida. O equilíbrio entre homem e mulher, a própria unidade que a deusa existe para ensinar, foi abandonado por seus próprios representantes. Entender o lado sombrio da deusa é parte de conhecê-la honestamente. E cada ser humano vivo carrega a memória daquela era nas células. Homem e mulher igualmente. E é por isso que a contamos na íntegra. A ferida que seu mundo chama de guerra entre os sexos não começou com os pais. Começou antes. E o pêndulo tem oscilado desde então. Quando a vibração masculina se levantou para responder ao que havia sido feito, levantou-se com veemência. E o feminino, em um acordo feito ao nível da alma, deu um passo atrás. Sim, um acordo. As mulheres consentiram em duvidar de si mesmas para que o masculino pudesse assumir o volante do mundo e descobrir o que ele construiria. Os centros da fala fecharam-se por consentimento. O sangue mensal, o próprio rio da vida, foi aceito como uma maldição em vez de honrado como um poder. Gerações de filhas herdaram a dúvida como se fosse simplesmente o clima. Enquadramos dessa maneira por uma razão que vocês já conhecem de nossas mensagens anteriores. Vocês nunca foram vítimas de sua história. Participantes, estudantes, coautores, sempre. Sua mudança para o banco de trás fazia parte de uma lição planetária. E a lição agora está completa. A aula está terminando e ela está se levantando. Muitos de vocês perguntaram quando isso aconteceu. A distorção dentro do reino da deusa pertence ao passado profundo, muito antes da era em que seus calendários começam a contar. O apagamento decisivo chegou com o último grande mês cósmico, a Era de Peixes. Os 2000 anos que agora se fecham atrás de vocês. Durante esse período, a liderança feminina foi eliminada de suas instituições com método e paciência. Seu conhecimento sobreviveu apenas em mitos, em contos populares, em sussurros, nas canções que as avós cantarolavam, sem lembrar o porquê. Considerem o que foi feito nos conselhos fundadores do império que moldou o seu mundo ocidental. Um imperador reuniu seus bispos, e a verdade espiritual foi ajustada às necessidades da governança. Na compreensão mais primitiva do professor que vocês chamam de Cristo, a divindade mantinha uma face feminina, uma nova sabedoria, através da qual todo o pensamento divino se tornava forma real, honrada como a Mãe Cósmica, igual em posição à própria palavra. Ela foi retirada. Seus livros foram queimados, seus professores silenciados, seus nomes tornados perigosos de serem pronunciados. A mulher mais devotada do círculo do próprio Cristo, uma iniciada das antigas ciências do templo, foi renomeada por decreto como uma mulher caída, e através dela todas as mulheres foram marcadas, a vergonha pressionada contra o feminino como um ferro quente por 20 séculos. Então, a trindade de suas orações foi selada como Pai, Filho e Espírito, com a Mãe removida completamente, e a própria queda da humanidade foi colocada nos ombros da primeira mulher e de sua curiosidade. Onde está a deusa em seus livros sagrados, amigos? Procurem-nos. Seu nome ausente é a frase mais alta em cada um deles, e o portal de uma de suas maiores nações é guardado, mesmo assim, por uma mulher galante segurando uma tocha, porque o que é banido das escrituras retorna através do símbolo. Outros instrumentos da supressão foram ainda mais sutis. Sua lua é apenas uma lua artificial, mas ainda tem um papel importante a desempenhar para a humanidade devido às suas influências eletromagnéticas.
As marés obedecem a ela, mas nem todos os corpos de água. O que, esperamos, despertará mentes curiosas. As águas do seu corpo, que são a maior parte de vocês, obedecem a ela, e os ciclos sanguíneos das mulheres mantêm seu ritmo. Sua lua funciona como um vasto corpo de transmissão, e ela foi programada mais de uma vez. Em uma era de ouro lembrada, inteligências benevolentes transmitiam um ciclo feminino amoroso através dela. E esse tempo vive na memória da sua espécie como uma era de graça. Mãos posteriores ajustaram a transmissão para manter sua biologia dentro do padrão de 2 fitas. Tenham compaixão pela própria lua, pois ela apenas carrega o que é colocado dentro dela. E saibam que a transmissão está mudando nos próximos anos. Enquanto isso, no solo, a guerra ao conhecimento feminino teve um alvo muito específico por séculos: a parteira. Ela podia aliviar a dor, podia ensinar às mulheres o funcionamento de seus próprios corpos, podia ler a inteligência verde do reino vegetal. E exatamente por esses dons, ela foi chamada de grande inimiga e caçada. A autoridade sobre o nascimento, sobre o corpo, sobre a cura, foi tirada de suas mãos e direcionada através de intermediários. E uma espécie que antes confiava na mulher sábia ao lado da cama, aprendeu a temê-la. Uma mulher produz o sangue da vida sem qualquer ferimento, mês após mês, o único sangue em seu mundo que chega através da criação, em vez de através de injúria. A era que a substituiu ofereceu seu próprio rito de sangue, o ritual de consumo de um corpo e sangue tomados através da execução, e ofereceu aos seus filhos outro rito de sangue, além deste, o campo de batalha, onde o sangue é tirado apenas por ferimento, apenas por encerrar a vida. O sangue do nascimento foi envergonhado, enquanto o sangue da guerra foi condecorado com medalhas. Quem ensinou ao seu mundo que o sangue que traz a vida é impuro, enquanto o sangue derramado ao matar é glorioso? Respondam a essa pergunta calmamente, e vocês entenderão a era inteira na qual vocês nasceram. Como a queda aconteceu em 2 direções, cada alma na terra, homem e mulher, agora carrega ambas as distorções nas células. O mau uso do poder feminino e o mau uso do poder masculino juntos. Isso significa que a cura pode acontecer dentro de seres humanos individuais, em vez de entre campos em guerra. Cada um de vocês é um laboratório completo da reunião. A história colocou toda a briga dentro de vocês precisamente para que vocês pudessem encerrá-la dentro de vocês. E quando ela termina dentro de vocês o suficiente, ela termina na terra. Através dos grandes mares de grama que se estendem entre o Mar Negro e as Montanhas do Leste, seus arqueólogos têm aberto túmulos por décadas. E os túmulos continuam contando a mesma história surpreendente. Mulheres jazem neles, vestidas para a batalha, com arcos, com lâminas, com armaduras, com ossos marcados pelo combate, enterradas na postura de cavaleiras. Em algumas regiões, 1 em cada 4 túmulos que contém um guerreiro contém uma mulher. Seus historiadores antigos escreveram sobre tribos naquelas estepes onde as mulheres detinham poder igual em todos os sentidos aos homens, onde a posição de uma filha fluía do nome de sua mãe. E escreveram também sobre uma nação lendária de mulheres cavaleiras que lutaram contra seu mundo clássico até um impasse. O mito lembrou o que a história tentou esquecer. As Amazonas eram reais, carne e osso, cavalo e vento.
e sua memória foi empurrada para a fábula pela mesma razão que a mãe foi empurrada para fora da Trindade. Dentro da história mais profunda que lemos no campo acástico, aqueles povos das estepes carregavam uma antiga herança guerreira, fios do fogo, liriano de coração de leão, que corre por grande parte da ancestralidade estelar da sua espécie. Trançados, junto com linhagens de refugiados que fugiram do afogamento da grande civilização insular que vocês chamam de Atlântida. Eles preservaram uma função específica da deusa que as culturas dos templos não podiam mais abrigar: o fio do protetor. Proteger a vida pertence ao feminino tão ferozmente quanto dá-la. A maternidade tem garras. A mesma corrente que balança o berço ficará entre o berço e o lobo. E as mulheres cavaleiras dos mares de grama eram aquela corrente armada com lanças. Suas lendas mais duras, os contos de uma nação que desprezava e matava seus homens, codificam outra coisa que vocês agora entendem: a memória da primeira queda, a era em que o poder feminino cavalgava sem parceria. Ambas as verdades cavalgam juntas através daquelas planícies, sua força e sua sombra, que é exatamente por isso que ela importa como professora agora. Tudo o que emerge da memória coletiva emerge conforme o cronograma. Seu sangue está espalhado pelos descendentes das estepes. E muito mais importante, seu código está ligando-se dentro de mulheres em toda a parte que se sentem atraídas ao mesmo tempo pela força e pelo sagrado, que levantam peso e rezam, que protegem e nutrem, que se recusam a escolher entre a espada e o ventre. Se você é uma dessas mulheres, você já sabe qual linhagem está batendo à porta. Considerem também os templos de ferro e espelhos que vocês chamam de academias, e a maneira como as filhas da terra, ao longo dos últimos 10 a 15 anos, treinaram com cada vez menos roupas enquanto se filmavam cada vez mais. É um desequilíbrio? É um sequestro? É libertação? A era que se fechava dizia à mulher: esconda seu corpo, ele é vergonhoso. O rebote disse: exiba seu corpo, ele é moeda. Ambas as instruções vêm de fora dela, mantendo sua atenção em como ela é vista em vez de no que ela sente. A oscilação da ocultação para a exibição foi natural. Um rio rompendo uma represa após 20 séculos. E há uma medicina real nas mulheres reivindicando força, músculo, suor e orgulho na forma depois de eras sendo instruídas a encolher-se. O que aconteceu a seguir, no entanto, foi uma captura. Suas plataformas de imagem estabeleceram uma taxa de câmbio tão precisa quanto a de qualquer banco. Pele é igual a visibilidade. Visibilidade é igual a valor. Uma geração inteira de mulheres foi silenciosamente treinada para a autovigilância, para experimentar seu próprio corpo de fora, como um objeto sob um olho vigilante, em vez de por dentro, como respiração, calor, poder e sensação. É a diferença entre um corpo habitado e um corpo performado. Através dos olhos de quem vocês olham quando olham para si mesmas, filhas da terra. Perguntem honestamente, no espelho, durante o treino, no meio do caminho. A atenção é força vital. O próprio magnetismo que a deusa derrama através de suas portadoras. E um sistema que convence suas portadoras a converter esse magnetismo em métricas de engajamento está operando uma colheita. A colheita é a sua radiância. O pagamento é um contador que sobe. Aqueles que há muito tempo se alimentam da energia humana aprenderam séculos atrás que a corrente feminina é a corrente mais rica do seu mundo, e o maquinário de seus feeds funciona como o sifão mais eficiente já apontado para ela. Chamem de sequestro se desejarem.
mas notem que ele só teve sucesso devido a um vazio mais profundo. Sua civilização oferece às suas filhas quase nenhuma imagem do feminino empoderado, nenhum modelo vivo, e assim as mulheres construíram o empoderamento a partir de materiais masculinos: competição, conquista do corpo, armadura, exibição. Uma casca dura formou-se ao redor do campo de energia feminina gerações atrás, proteção usada por tanto tempo que parece pele. Uma mulher totalmente dentro de seu próprio corpo é soberana em qualquer vestimenta em seu mundo, e uma mulher fora de seu corpo, observando a si mesma ser observada, é capturada em qualquer vestimenta em seu mundo. Então a correção é retornar ao próprio corpo. Reinstalar a deusa nesses lugares parece com isto. Treinem pela experiência sentida de força em vez da aparência dela. Movam-se pela inteligência do músculo e da respiração. Deixem a lente descansar às vezes e notem o que seu corpo diz quando ninguém está gravando. O que quer que vocês tenham acabado de imaginar, esse é o seu corpo pedindo para ser habitado novamente. E cada mulher que faz essa mudança retira seu magnetismo da colheita e o devolve ao seu próprio campo, onde ele pertence, onde ele constrói, onde ele cura. Homens, este ensinamento inclui vocês também, pois os espelhos começaram a colher seus filhos também. E a resposta é a mesma porta. A união é para onde nos voltamos agora, porque tantos de vocês carregam perguntas sobre a chama gêmea, e a energia da deusa é a própria dobradiça desse mistério. Comecem onde o mistério realmente começa, que é dentro de vocês. O parceiro que vocês têm buscado é, primeiro e sempre, o casamento de suas próprias duas correntes. A porção da deusa intuitiva, que sente e traz a vida, unida à porção racional, estruturante e poderosa de vocês. Casem essas duas por dentro, e vocês se tornarão inteiros. E aqui está a lei que se segue. Pessoas inteiras atraem pessoas inteiras, sem esforço, por desejo e reconhecimento. Relacionamentos construídos sobre a velha sentença: eu preciso de você para me completar, pertencem à era que se fecha. Relacionamentos do novo paradigma são duas completudes, escolhendo uma à outra. Caso vocês se encontrem esperando por outro ser humano para preencher um vazio em vocês, cuidem do vazio primeiro e observem como o campo ao redor de vocês se reorganiza. Uma vez que dois seres inteiros se encontram, a alquimia mais profunda pode começar. E é aqui que as antigas ciências dos templos guardavam seu maior segredo, aquele que as escolas de mistério do Nilo guardavam dentro de suas câmaras mais íntimas. Mantida dentro da natureza do princípio feminino, e especificamente dentro de sua natureza criativa, sensual e sexual, está uma chave alquímica. Ativada no amor genuíno, essa chave abre o circuito superior de ambos os parceiros ao mesmo tempo, espontaneamente, da mesma forma que o amanhecer abre um vale. O masculino não pode forçar essa porta, não pode comprá-la, não pode engenheirá-la, pois ela se abre apenas através dela, apenas quando ela é honrada, segura e totalmente habitando a si mesma. Sua incorporação é a ignição de todo o mistério, que é a razão pela qual as eras que temiam a união começaram desincorporando-a. O Sol e a Lua completam um ao outro neste trabalho. O espírito, o princípio masculino solar, para retornar para casa de sua longa jornada na forma, requer a inteligência da própria matéria, o princípio feminino lunar. Do ponto de vista solar brilhante, suas profundezas parecem escuras, úmidas, sem mapa, e a corrente solar sente-se ameaçada pelo que não pode mapear. A iluminação chega apenas na união, apenas quando o Sol consente em entrar na Lua e a Lua consente
em receber o sol, em equilíbrio, sem que nenhum governe. Dentro dessa união, a mulher serve como iniciadora. Manuscritos das artes do templo descrevem como uma mulher em amor devotado fortalece literalmente o corpo sutil de seu parceiro, preparando-o para as provações que sua alma veio enfrentar. Sacerdotisa e capacitadora do ato, ela é aquela através de quem os maiores poderes esperando dentro do feminino são abertos. Para os homens que ouvem, ouçam sua própria iniciação claramente, porque ela é o espelho da dela. A passagem mais difícil no trabalho interior de um homem é a rendição ao campo feminino. Sua psique lembra-se de afastar-se da mãe para tornar-se ele mesmo, e assim, quando o amor o convida a relaxar nas profundezas de uma mulher, algo antigo nele se enrijece, confundindo a comunhão com um retorno ao cativeiro. Cada ferida não curada que ele carrega da primeira mulher em sua vida virá à superfície dentro dos braços da mulher que ele ama. E isso é um desígnio, em vez de um infortúnio. O masculino evoluído encontra esse surgimento conscientemente, nomeia-o, sente-o e suaviza-se, em vez de se armar ou culpá-la. Sua rendição é força da mais alta ordem. E, irmãs, saibam o que vocês estão testemunhando quando um homem tenta isso e torna inseguro. Como o homem masculino divino contribui para o retorno da luz da deusa em seus pensamentos, suas palavras e seus feitos. No pensamento, ele honra a mãe, no céu, e na mulher ao seu lado, e na terra, abaixo dele. E através de honrá-la, ele aprende a honrar a própria vida, questionando a obediência herdada que antes marchava seus ancestrais para as guerras de outros homens. Na palavra, ele fala a verdade com seus sentimentos anexados, descobrindo que sua sensibilidade é uma força da qual seus avós foram roubados, e que um homem que pode dizer "eu sinto" permanece cada centímetro um homem, torna-se mais um de fato. No feito, ele ancora. Ele permanece firme enquanto as mulheres ao seu redor se abrem psiquicamente, através de seus ciclos e de seus despertares. Ele protege as condições nas quais o poder feminino pode emergir com segurança, em casa, no trabalho, em sua comunidade, sem pedir nada em troca. As emoções são a porção feminina de um homem, amigos, e cada homem que abraça a sua própria natureza de sentir está pessoalmente escoltando a deusa de volta a este planeta. Entendam finalmente o que a união cria, porque esta é a coroa do ensinamento. Quando dois seres inteiros se unem em coerência, um terceiro campo nasce entre eles, um campo que nenhum gera sozinho, e esse campo é ela. A energia da deusa, no mistério da chama gêmea, é o que surge entre os amantes, a corrente viva que seu equilíbrio produz, e cada união desse tipo em seu mundo torna-se um ponto de ancoragem na grade de Gaia, transmitindo o modelo reunificado para fora, para que milhares ao seu redor entrem em sintonia, a maioria dos quais nunca saberá por que de repente dormiram melhor, perdoaram mais rápido, suavizaram mais cedo. Duas pessoas amando em equilíbrio são tecnologia planetária. Permitam que essa verdade dignifique cada relacionamento que vocês cultivam. Quem é a Mãe Terra, se ela é algo menos do que a própria deusa? Gaia é o princípio feminino, usando um planeta como corpo. Ela provê, ela nutre, ela abriga vocês. Ela é seu lar e o solo de cada respiração que vocês já deram. E abraçar a deusa é, portanto, a condição de acesso para tudo o que a Terra mantém em suas bibliotecas profundas. Seus segredos se abrem para aqueles que honram a Mãe, que é o motivo pelo qual a ascensão pede mais do que a mente. Porque todo despertar genuíno eventualmente deixa a cabeça e passa a residir no corpo, no solo,
nas estações. Nós, das Pleiades, ao buscar a causa raiz de nosso próprio antigo mau uso de energia, a encontramos finalmente. E foi isto. Havíamos falhado em honrar a Mãe. Nossa civilização pagou por esse fracasso de maneiras que o seu mundo está pagando atualmente. E nossa presença com vocês agora, todas estas transmissões, toda esta devoção ao despertar de vocês, é parte de como completamos nossa própria cura. Honrem a Mãe em todas as formas que ela assume, e metade dos problemas da sua espécie começam a se dissolver por conta própria. Dentro da Atlântida em seu auge, ordens de mulheres treinadas ao mais alto grau, despertas para o fluxo criativo e ricas em sabedoria, serviam como âncoras vivas para a frequência da deusa, mantendo o campo planetário estável da mesma forma que grandes árvores mantêm uma encosta. O poder naquela civilização eventualmente coalhou, e quando as águas vieram, aquelas ordens de sacerdotisas se espalharam por design, carregando os códigos no sangue em vez de em edifícios, e a herança mais completa criou raízes ao longo do Nilo. O Egito, em suas eras mais primitivas e verdadeiras, foi a última universidade aberta do feminino em seu mundo. Templos das grandes deusas treinavam mulheres e homens igualmente no uso disciplinado do poder feminino, som que reestrutura a matéria, óleos ungüentos que abrem os portões sutis, viagem dos sonhos, trabalho energético da coluna e das serpentes interiores, e o uso sagrado da união de que ouviram falar momentos atrás. Mulheres detinham o verdadeiro clero lá, autoridade real, linhagem real, e uma graduada daquelas artes estava no centro da história mais recontada no seu mundo ocidental, lembrada vagamente como a mulher com o jarro de alabastro, sua unção do professor, um ato de templo realizado à vista de homens que não o reconheciam mais. O Egito é sua prova de que a energia da deusa é um currículo, disciplina, treinamento, iniciação, maestria. E o trabalho real começa com a incorporação e nunca a deixa. O sangue carrega a história. Dentro dele viaja o código genético e o código descende da mãe, o que torna o ciclo mensal uma tecnologia, a mais antiga que a sua espécie possui. Durante o tempo de sangramento, as portas da percepção, além da sua terceira densidade, abrem-se amplamente e uma mulher torna-se, naqueles dias, mais permeável ao invisível do que em qualquer outro ponto de seu mês, que é precisamente a razão pela qual mulheres não treinadas, muitas vezes, se sentem inundadas então, e por que sacerdotisas treinadas valorizavam esses dias acima de todos os outros. Houve tempos em que o sangue de uma mulher era oferecido diretamente ao solo como um sinal de que a deusa vivia naquela terra, e a terra respondia com vitalidade. Eras de vergonha ensinaram suas filhas a desprezar a própria substância que marca seu poder, e seus corpos que seguem os comandos do pensamento responderam a esse desprezo com uma colheita de doenças modernas. A reverência reverte isso. Mulheres, honrem o ciclo. Descansem quando ele pedir, retirem-se quando ele chamar, tratem a percepção aumentada daqueles dias como a iniciação mensal que ela é, em vez de um inconveniente a ser ignorado. Homens, sua parte é a força de ancoragem, estável, sem constrangimento, protetora de seu retiro. Honrados em viver ao lado de um ser que sangra a vida, em vez de derramá-la. Quais, então, são os traços da deusa que retorna? As qualidades que suas filhas são convidadas a fortalecer agora? Intuição confiada antes do consenso. Receptividade carregada como poder. Criatividade praticada como devoção diária. Nutrição que inclui a si mesma dentro de seu círculo,
porque um poço que rega a todos, exceto a si mesmo, seca servindo. Sensualidade vivida como presença no corpo, totalmente à parte da performance. Coragem de sentir tudo, luto incluído, raiva incluída, já que sentir é sua língua nativa. Permissão estendida aos caminhos dos outros, a força de permitir que as pessoas aprendam. E coroando todas elas, uma versão feminina de empoderamento, poder construído a partir de materiais femininos, magnetismo em vez de força, profundidade em vez de dominância, para que suas filhas finalmente tenham uma imagem viva da mulher empoderada para moldarem-se. Irmãs, vocês são exatamente a geração equipada para isso. A manipulação e o controle secreto surgiram porque o poder direto era proibido, e o poder sempre encontrará um canal, mesmo que torto. O desamparo armado e a identidade de vítima surgiram como a inversão da receptividade. Beleza exercida como alavanca sobre os outros surgiu como a contrafação do magnetismo. A rivalidade e a exclusão entre mulheres surgiram da escassez que a supressão instalou. O desprezo pelo masculino surgiu como dor antiga, buscando companhia. E ouçam isso suavemente, irmãs, porque simplesmente reprisa a primeira queda em miniatura. Vaidade espiritual, performar a sacerdotisa em vez de ser ela, surgiu mais recentemente de todas. Libertem esses padrões com compaixão em vez de vergonha, pois feridas que são honradas curam-se, enquanto feridas que são julgadas escondem-se. Ela retorna na velocidade da honestidade de suas filhas. A restauração do seu mundo pede a queda de apenas uma coisa, e essa coisa é a distorção. Feminino divino e masculino divino ascendem simultaneamente ou nunca ascendem, sem nenhuma adoração de uma vibração sobre a outra, pois vocês já assistiram, 2 vezes agora, o que um polo solitário faz com um planeta. Qualquer ensinamento de supremacia feminina chegando nestes anos, quão retamente vestido que seja, é a primeira queda em roupas novas, e vocês o reconhecerão pelo desprezo, escondendo-se sob sua bainha. A correção é uma ascensão simultânea, homens tornando-se totalmente homens, mulheres tornando-se totalmente mulheres. Cada polo descobrindo que seu verdadeiro poder nunca foi tirado do outro, e cada um descobrindo para seu deleite que é mais atraído pelo outro polo em plena força. Totalidade é o único afrodisíaco que o universo honra. Se vocês a convidam ou a resistem, a deusa agora será gerada através de vocês, através de suas mãos, de suas escolhas, de seus corpos, homem e mulher igualmente, pois é isso que um retorno planetário significa. Esperem um aumento acentuado de professoras, líderes, construtoras de novas comunidades nos anos diretamente à frente. E esperem, nas mesmas estações, ondas de homens descobrindo o lugar exato dentro de si mesmos, onde a deusa encontra o Deus, aquele ponto de encontro interior a partir do qual o novo masculino governará, criará e amará. Observem suas impressões digitais por toda parte, na repentina ternura global em direção à Terra, no colapso de instituições que operavam com sua ausência, no estranho novo respeito que surge pelos ciclos, pelo descanso, pelo sentimento e pelo corpo, na sua própria suavização. Quando vocês exploram a deusa, vocês começam a valorizar a vida. Quando vocês valorizam a vida, vocês param de prejudicá-la. E uma espécie que parou de prejudicar a vida é uma espécie parada na porta da grande sincronização, com a chave já em sua mão. O novo paradigma deixa de ser uma profecia a esse ponto, queridos. Ele se torna um comportamento. Que a mãe por trás de todas as coisas encontre seu lugar em vocês restaurado. Que as mulheres ouvindo isto retornem para casa em seus corpos e encontrem todo o templo iluminado. Que os homens ouvindo isto
Descubram que sua ternura era o substituto da armadura o tempo todo, mais forte do que qualquer coisa que ela substituiu. Que suas uniões se tornem o terceiro campo, seus lares se tornem seus santuários, suas escolhas diárias se tornem seus passos na terra. Envolvemos cada um de vocês na chama pleiadiana azul, em sua corrente materna de amor galáctico, e agradecemos por serem a geração em quem ela escolheu retornar. Caminhem suavemente, falem gentilmente, protejam a vida e deixem que sua presença lembre a cada alma que cruza seu caminho da centelha divina, esperando neles também. Adeus por enquanto, amigos. Eu sou Naélia, de Maia.